E aí, já parou para pensar se a nossa capacidade de aprender é uma coisa fixa, que a gente nasce com ela e pronto? Pois olha, se prepara porque a ciência descobriu uma coisa simplesmente espetacular. O nosso cérebro, na verdade, é super maleável. E hoje a gente vai mergulhar fundo em como usar essa plasticidade, digamos assim, para aprender bem, literalmente qualquer coisa. Beleza, então vamos direto àquela pergunta que, na real, muda o jogo todo. As nossas habilidades são um tipo de dom, algo que já vem pronto, ou são coisas que a gente pode desenvolver com o tempo? A resposta para essa pergunta é basicamente a chave que abre todas as portas do que a gente vai conversar aqui. Sabe, essa ideia de que a gente é de um jeito e pronto vem de uma visão bem antiga da ciência, né? A galera acreditava que depois que a gente crescia, o cérebro virava uma pedra, uma estrutura rígida. Foi daí que saíram aqueles mitos famosos, tipo de que a gente só usa 10% do cérebro. Mas olha, que bom que a ciência avança, porque essa ideia já caiu por terra. Completamente. E o nome dessa revolução toda é neuroplasticidade. Pensa nisso como se fosse o superpoder do cérebro. É a capacidade que ele tem de se reorganizar, de se remodelar fisicamente a cada nova coisa que a gente faz, a cada nova habilidade. Tipo, aprender um instrumento, um idioma, tudo isso vai criando e fortalecendo como se fossem novas estradas dentro da nossa cabeça. O cérebro não é uma rocha, sabe? Ele é tipo argila, prontinho para ser moldado. Então, se o cérebro é essa argila, o primeiro passo para começar a modelar ele não é nenhuma técnica super complexa, não. É uma coisa muito mais básica, a nossa mentalidade. É a forma como a gente pensa que dá ou não a luz verde para essa mudança acontecer. E aqui a gente precisa falar do trabalho da psicóloga Carol Dweck, que é simplesmente genial. Ela sacou que existem basicamente duas formas de encarar a vida. De um lado tem a mentalidade fixa. Quem pensa assim acredita que ou você nasce com talento ou já era. Desafio? Melhor evitar. Vai que eu erro. E errar é a prova de que não sou bom naquilo. Agora, do outro lado, a mentalidade de crescimento. Aqui, a história é outra. Acredita-se que as habilidades são construídas com esforço. Desafios? Manda mais. É assim que se cresce. E o erro? O erro não é fracasso. É aprendizado. É um dado para a gente ajustar o caminho. E aí, qual das duas mentalidades parece fazer mais sentido para um cérebro que pode se transformar? E essa frase da Carol Dweck resume tudo perfeitamente. Acreditar que a gente pode melhorar é o que liga a chave. A chave do esforço, da tentativa, de aprender com as falhas. Então, o ponto mais importante é esse. Mentalidade de crescimento não é só ficar repetindo eu consigo. Não, é mais fundo. É um gatilho, quase biológico mesmo, que prepara o nosso cérebro para a mudança de verdade. Certo. Com a mentalidade ajustada, no mindset certo, agora sim a gente pode abrir a nossa caixa de ferramentas. Existem várias estratégias que a ciência já comprovou que funcionam como aceleradores de aprendizado, sabe? E a gente vai ver 3 delas que são, nossa, muito poderosas. O que tem nessa nossa caixa? Bom, primeiro, a tal da prática espaçada. Depois, a aprendizagem ativa. E por último, o contexto emocional. Cada uma delas funciona de um jeito, mas quando a gente junta as 3, aí o sistema de aprendizado fica forte de verdade. A primeira ferramenta, então, é a prática espaçada. Ela é basicamente o veneno contra aquela famosa maratona de estudos na véspera da prova, sabe? Tentar enfiar tudo na cabeça de uma vez pode até funcionar para lembrar no dia seguinte, mas depois, puf, a informação some. O segredo aqui é distribuir o estudo, revisar o conteúdo em intervalos. Porque toda vez que a gente faz isso, o cérebro tem que se esforçar para puxar aquela memória de volta. E cada vez que ele faz isso, a memória fica mais forte. É que nem regar uma planta. Um pouquinho de água todo dia é muito melhor do que jogar um balde de uma vez só e depois esquecer. A segunda é a aprendizagem ativa. Pensa só na diferença entre assistir a um jogo de futebol e entrar em campo para jogar. Ler um livro ou ver uma aula sem interagir é como assistir o jogo da arquibancada. Para aprender de verdade, o cérebro precisa ser colocado em campo. Isso significa fazer perguntas, tentar explicar o que você aprendeu para alguém ou para você mesmo, usar aquela ideia em alguma coisa prática. É isso que realmente liga as luzes lá no cérebro e transforma a informação solta em conhecimento de verdade. E a terceira ferramenta, o contexto emocional. Já reparou como a gente lembra fácil de coisas que tiveram uma carga emocional forte? É porque a emoção funciona como um marca-texto para o nosso cérebro. Tem uma partezinha lá, a amígdala, que é tipo um alarme que avisa a área da memória: opa, isso aqui é importante, salva aí com prioridade. Um jeito muito legal de usar isso é criar uma história sobre o que se está aprendendo, conectar a informação com algo que desperte curiosidade, que tem algum significado. Isso ajuda a marcar a memória. Bom, agora a gente já tem a mentalidade certa e as ferramentas na mão.
Mas para tudo isso funcionar, o nosso motor tem que estar bem abastecido, né? E um dos melhores combustíveis para o cérebro não é nada mental, acredite se quiser, é físico, é o exercício. E o motivo disso é fascinante. O exercício físico faz o corpo produzir mais de uma proteína com um nome meio esquisito, BDNF. Mas a função dela é super simples e poderosa. A melhor analogia é essa mesmo. O BDNF é como um fertilizante para o cérebro. Ele ajuda a construir e a manter toda a fiação cerebral, sabe? Estimula o crescimento de novos neurônios, novas conexões, ou seja, se exercitar é literalmente preparar o terreno para o conhecimento florescer. E dá uma olhada nesse gráfico, que mostra um detalhe super importante. Qualquer atividade física já ajuda, mas os exercícios aeróbicos, tipo correr, pedalar, nadar, esses são os campeões para aumentar os níveis desse fertilizante cerebral. Então aquela corridinha ou caminhada não faz bem só para o corpo não. É uma das melhores coisas que se pode fazer pelo cérebro, principalmente antes de sentar para estudar. Ok, então a gente já falou de mentalidade, técnicas e até do combustível. Mas ainda está faltando uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Porque não adianta nada fazer todo esse esforço durante o dia se à noite o cérebro não tiver tempo para organizar a casa. E é aí que entra o poder do sono. A grande sacada é essa. O aprendizado não acontece só quando a gente está de olho aberto. É enquanto a gente dorme que o cérebro faz a faxina do dia. Ele pega as informações, separa o que é importante, fortalece essas conexões e joga fora o que não serve. É o processo de consolidação. Ignorar o sono é a mesma coisa que digitar um trabalho inteiro no computador e não clicar em salvar. Todo o esforço pode ser perdido. E como é que a gente garante que esse salvar aconteça direito? Com o que os especialistas chamam de higiene do sono. E as dicas são bem práticas, olha só. Ter uma rotina, com hora para dormir e acordar. Largar o celular e outras telas um pouco antes de ir para a cama. Deixar o quarto bem escurinho e silencioso. E fazer exercício, claro. Mas evitar fazer muito perto da hora de dormir. Pode parecer besteira, mas isso não é luxo. É manutenção básica da nossa máquina de aprender. Beleza, a gente viu a base de tudo, que é a mentalidade. Viu as ferramentas, viu o combustível que faz o sistema rodar. Agora, vamos juntar todas essas peças, porque é na combinação de tudo isso que a mágica acontece de verdade. Então, a fórmula para turbinar o aprendizado se apoia em 3 pilares. Primeiro, a mentalidade. É acreditar que dá para melhorar, é o alicerce de tudo. Depois, as técnicas, ou seja, usar as estratégias certas para não gastar energia à toa. E por fim, sustentando tudo, o estilo de vida. Garantir que o nosso corpo, com exercício e sono, esteja jogando no nosso time. Se faltar um desses pilares, a construção toda fica meio bamba, mas juntos, eles criam um ciclo poderoso de crescimento que não para mais. E o mais incrível é que a neuroplasticidade não é uma teoria distante, um conceito abstrato. É o que está acontecendo no cérebro de todo mundo agora mesmo, enquanto processa essa informação. Ele já está se adaptando. A ciência já nos deu um mapa, as ferramentas, um manual. A questão não é mais, será que a gente consegue mudar? Isso a gente já sabe que consegue. A verdadeira pergunta daqui para frente é outra. O que a gente vai escolher ensinar para o nosso cérebro?